Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre Flash. E nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como se faz uma animação no Flash. Na aula anterior nós vimos como que se cria uma animação transformando um objeto em outro. Agora nós veremos como que se faz para movimentar o objeto na tela, tudo bem? Então vamos lá, iniciar um novo arquivo, arquivo novo. O tamanho, vamos colocar 800 por 600 e ok para confirmar. Tá aqui nossa área de desenho, lembrando que essa área chama-se palco ou stage. Pessoal, para começar, eu vou utilizar a ferramenta retângulo aqui, né? Então clica sobre a ferramenta, vou desenhar um retângulo aqui na tela. Daqui a pouco vocês vão entender do que se trata esse retângulo. O preenchimento, eu vou preencher ele com a cor verde. Então eu peguei a ferramenta seleção, selecionei o retângulo e preenchi ele com a cor verde. Vou dar um clique duplo sobre o contorno porque eu não quero contorno, então vou remover ele. Clique duplo sobre ele e deleto. Bem? Então tá aqui. Pessoal, lembrando que esse retângulo ele foi criado no quadro 1, tá? Então observem aqui na linha do tempo que ele está desenhado no quadro 1. Esse retângulo eu vou dar um nome para ele de terra. E nós vamos alterar o fundo do palco aqui, ó, que está branco. Eu vou alterar a cor dele, lembrando aqui que nas propriedades e não tem nenhum objeto selecionado, ó, clico na área branca. Aqui na área branca eu vejo as propriedades do que? Do palco ou do stage. Então, relembrando, ó, ele é 800 por 600 e o fundo está branco. Eu vou alterar para azul. Aí, pessoal, agora eu vou alterar a forma desse retângulo para que ele se pareça com uma montanha. Para isso eu vou utilizar a ferramenta laço, tá? Então pega a ferramenta laço e aqui eu vou desenhando a forma que eu desejo. Eu estou fazendo rápido, não precisa ser um desenho perfeito, tá? Só para vocês observarem. Então eu selecionei essa parte de cima do retângulo, observem o formato que ficou, e aí eu vou deletar essa parte selecionada. Então ficou com contorno irregular aqui simulando montanhas, tá bom? Pessoal, nessa videoaula eu vou desenhar um sol que ele surge por trás da montanha e sobe até na parte superior do desenho. Para isso, o que nós vamos precisar aqui? A terra, a montanha, eu desenhei e coloquei na camada terra. O sol, para que ele apareça por trás dessa montanha, eu vou criar uma nova camada. Lembra da história de camadas, pessoal? As camadas são criadas para a gente trabalhar com desenhos, com formas individualmente, de forma que um desenho não afete o outro. Isso nós vimos lá no GIMP e o conceito é o mesmo conceito aplicado aqui no Flash. Então eu vou clicar aqui no botão nova camada, criou-se uma nova camada e vou dar o nome para ela de sol. Então, para dar o nome, pessoal, lembrando, basta você dar um clique duplo sobre a camada, você dá um clique duplo e digita o nome que você deseja. Tudo bem? Aí aqui, então nesta camada, observe que o círculo aqui, ó, não está preenchido, está vazio. Isso significa que não tem nenhum desenho no quadro 1 na camada Sol. Já na camada Terra, o círculo está preenchido, indicando que há objetos nesta camada. Então agora eu vou selecionar a ferramenta elipse, clico aqui, ó, pego a ferramenta oval. Então lembrando, clica no retângulo, segura o botão pressionado e selecione a ferramenta que você deseja. Já vou escolher o preenchimento aqui amarelo, tá? E vou desenhar um sol aqui. Tá feito.
Observem agora que a camada do Sol está com um círculo preto, indicando que há um objeto desenhado neste quadro 1. Para concluir o Sol, eu vou fazer alguns risquinhos aqui. Um desenho bem infantil mesmo, tá, pessoal? Bem fácil de ser feito. Não se preocupem em fazer um desenho bem elaborado. Aqui a ideia é mostrar para vocês o conceito, tá? Então não se preocupem com perfeição. Eu vou selecionar esse risco aqui que eu fiz, ficou um pouco grande. Vou selecionar apenas a parte do risco e vou deletar para apagar ele. Aqui a mesma coisa. Vou deletar. Pronto. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Pessoal, todo objeto que vai ser animado, que ele vai sair de um ponto da tela e vai ir até outro ponto da tela, precisa ser convertido em um gráfico. Então, todo objeto no Flash que você deseja movimentar, dar uma animação, criar uma animação com ele, você precisa convertê-lo em gráfico. Do jeito que ele está aqui, ele está na sua forma original, linhas e círculos. Como que a gente faz para converter isso em gráfico para que a gente possa movimentá-lo? Primeiro, para que a gente selecione o Sol sem selecionar o fundo, essa montanha, o que eu vou fazer? Eu vou esconder a camada Terra. Então vocês estão vendo o símbolo aqui, ó. Esse símbolo indica que a gente pode utilizá-lo para mostrar ou ocultar uma camada. Então se eu clicar aqui, ó, na camada Terra, eu estou escondendo essa camada. Observem que ela não está visível mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o Sol completo. Cliquei, arrastei, ó, basta pegar a ferramenta seleção, clicar e selecionar ele. Agora, pessoal, eu vou vir aqui no menu modificar e nós temos aqui a opção converter em símbolo. Eu poderia também pressionar a tecla F8, tá? Então, clico aqui nessa opção. E aqui eu seleciono o tipo de objeto que ele vai se transformar. Então eu clico aqui na setinha e escolho gráfico. Tudo bem? E aqui eu vou dar um nome para ele. O nome que eu vou dar é Sol. Digito o nome Sol e clique em OK para confirmar. Lembrando que ele vai ser do tipo gráfico para que a gente possa movimentá-lo. Clique em OK. Está aqui. Agora ele não é mais um objeto individual. Em qualquer traço que você clicar desse objeto, você vai observar que ele é um objeto completo agora, incluindo as linhas e o círculo. Tudo bem? Observem, pessoal, agora que nós estamos vendo as propriedades desse gráfico. Observem aqui que ele é um gráfico e o nome dele é Sol. Observem aqui nas propriedades que vocês vão ver isso. E aqui na biblioteca, nós podemos ver que agora nós temos um objeto inserido aqui na biblioteca. Se eu quiser, inclusive, pessoal, ó, aqui na biblioteca, eu posso clicar sobre esse objeto que foi criado, que é um gráfico, e arrastar para a minha área de desenho, eu vou inserindo quantos sóis eu quiser aqui na área de desenho. Basta clicar e arrastar. A vantagem disso é que sua animação, seu desenho não fica maior, porque ele está sendo extraído de um mesmo objeto aqui da biblioteca. Então, o seu desenho não vai ficar maior por conta de ter várias instâncias desse objeto na sua área de desenho. No final, o seu SWF terá o mesmo tamanho que ele teria se tivesse um único objeto. Então, eu vou selecionar esse objeto aqui, vou deletar, que nós vamos usar apenas um só. Tudo bem, pessoal? Então, nós podemos instanciar esse objeto que está na biblioteca quantas vezes quiser na área de desenho. Pessoal, agora que ele já é um gráfico, nós podemos animá-lo. Então, como que nós vamos fazer? Aqui no quadro 60, ainda não há nenhum objeto. Observem que só existem objetos no quadro 1. Então, eu pressiono o botão direito no quadro 60 e vou escolher inserir quadro-chave.
Observem o que acontece. Então, existe um Sol lá no quadro 1 e existe um Sol no quadro 60. Pessoal, se eu vir aqui, ó, no quadro 20 e arrastar esse Sol, levar ele para outro lugar, observe que não é no quadro 20 que ele foi alterado. O quadro 20 não é um quadro-chave. Ele é apenas um quadro comum. Então, o que acontece? Quando eu arrastei o objeto estando aqui no quadro 20, ele moveu na realidade o objeto que estava lá no quadro 1. Então, olha só, no quadro 1, agora esse Sol está em outra localização. Então, se nós queremos mover o objeto aqui no quadro 20 para outra posição na tela, eu tenho que vir aqui no quadro 20, clicar com o botão direito e escolher Inserir quadro-chave. Então, clico aqui. Agora sim, observem a diferença. Ó, tem uma bolinha aqui. Essa bolinha indica que há um objeto, há um quadro-chave aqui e eu posso mover esse objeto para onde eu quiser. Nesse caso, eu vou trazer o Sol para cá. No quadro 40, vou fazer a mesma coisa. Então, venho aqui no quadro 40, clico com o botão direito, escolho Inserir quadro-chave. Observem que está uma bolinha aqui, indicando que eu posso mover esse Sol para onde eu quiser. Então, eu vou trazê-lo para cá. E, finalmente, aqui no quadro 60, ele já é um quadro-chave, eu vou levar esse Sol aqui para cima. Então, observem, pessoal, no quadro 1, o Sol está posicionado aqui. No quadro 2, um pouco mais acima, no quadro 20, perdão. E no quadro 40, um pouco mais acima. Finalmente, no quadro 60, no canto da área de desenho. Tudo bem? Então, se a gente pressionar a tecla Enter agora, observem o que acontece. Ele dá pulos, né? Então, ele salta de uma posição e vai para outra posição. Mas como que eu faço para que esses pulos não aconteçam, para que haja um movimento mais suave mesmo? Então, daqui do quadro 1 para o quadro 20, para o quadro 40 e depois para o 60. Eu quero movimentos suaves. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, em qualquer ponto entre o 1 e o 20, vou escolher aqui no caso o quadro 10, clico com o botão direito e escolho Criar interpolação clássica. Observem o que acontece agora, pessoal. Vou aqui no quadro 1 e pressiono a tecla Enter. Observe que agora a interpolação ficou mais suave. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, entre o 20 e o 40. Então, clico aqui com o botão direito no quadro 30 e escolho interpolação clássica. Observem agora, ó, que há uma transição suave. Ele vai movendo o desenho passo a passo na tela. A mesma coisa aqui nesse último intervalo, clico com o botão direito, interpolação clássica. Então, observe. Agora, pessoal, aquela camada terra que a gente havia escondido, eu vou voltar a mostrá-la. Porém, observem que aqui no quadro 60, no 40, no 20, a terra não existe. Observem aqui que ela só existe no quadro 1. Então, se eu pressionar a tecla Enter, observe o que acontece. O Sol vai se movimentar, porém a camada terra, essa montanha só vai existir no quadro 1. Como a montanha não vai ter movimento algum, eu vou inserir ela aqui, ó. Clico aqui no quadro 60, pressiono o botão direito. Ela vai ser apenas um quadro comum, não vai ser um quadro-chave porque eu não vou movimentar ela. Então, escolho Inserir quadro. Observem a diferença, ó. No quadro 60 da camada Sol, tem uma bolinha, porque é um quadro-chave. No quadro 60 da camada Terra, não tem essa bolinha, porque ela é um quadro comum. Por quê? Nós não vamos criar nenhuma alteração nessa camada da montanha. Então, ela vai permanecer igual do quadro 1 até o 60. Tudo bem? Vamos pressionar a tecla Enter agora para ver o que acontece. Observem, pessoal, que o Sol ainda está na frente da montanha. Nós queremos o efeito contrário, que ele fica atrás. Então, eu vou clicar aqui na camada do Sol, no nome Sol. Observem aqui. Clico e arrasto
a camada para baixo da camada terra. Então, a camada Sol está por trás. Observem que o Sol ficou atrás da montanha. Então, basta clicar sobre a camada e arrastar. Assim, você realoca os objetos em outras camadas, em outras posições do desenho. Se eu pressionar a tecla Enter agora, vamos observar o que acontece. Tá aí. Pessoal, lembrando que para testar e para gerar o SWF, eu tenho que pressionar Ctrl Enter. Mas antes disso, vamos salvar nosso desenho. Então, clico lá no menu Arquivo, escolho a opção Salvar Como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, na pasta Flash. Vou salvar com o nome de Sol. Então, digito aqui Sol e clico lá no botão Salvar. Tá aí, pessoal, salvamos o arquivo ó, com o nome sol.fla. E aí, se eu pressionar agora a tecla Ctrl Enter ou vir aqui no menu Controlar, Testar Filme, no Flash Profissional, eu vou gerar o SWF. Tá aí nossa animação. Porém, observem, pessoal, que se vocês colocarem essa animação na sua página, ela vai ficar rodando várias vezes, porque nós não demos nenhum comando para o Flash para a hora que o Sol chegar na parte superior do desenho, ele simplesmente ficar parado, então ele fica repetindo. Isso quer dizer que ele inicia no quadro 1, vai até o quadro 60, quando chegar no quadro 60, ele retorna novamente para o quadro 1, tá bom? Então chegou no quadro 60, ele retorna, então essa animação fica rodando infinitas vezes. Observem, pessoal, vou minimizar aqui o meu Flash, vou abrir a pasta aqui, Flash, temos o Sol, e quando a gente pressionou Ctrl Enter ou mandou testar o filme, ele gerou o sol.swf, que é o arquivo que nós vamos usar na nossa animação, no nosso HTML, tudo bem? Então, pessoal, até o momento nós já aprendemos a criar uma animação. Vocês viram que nós tivemos que transformar o Sol em um gráfico, tá? Ele foi transformado em um gráfico. Aí você me pergunta, mas professor, como que eu faço para alterar a cor desse gráfico agora? Pessoal, quando você dá um clique duplo no gráfico, você volta a ver os objetos originais do Sol, separadamente, ó. Você pode selecionar cada linha individualmente, você pode selecionar o círculo. Observem aqui, nós temos a cena 1 e o Sol. Quando eu dei o clique duplo no gráfico, eu estou editando o gráfico. E aí eu posso alterar esse Sol, escolhendo outras cores, transformando ele novamente. Observe. Basta selecionar e efetuar a modificação. E como que eu faço para voltar lá na minha cena principal? Basta vir aqui, ó, clicar na cena 1. Clico na cena 1, voltei aqui para o meu Sol. Então, lembrando, quando você converte um objeto em gráfico para poder transformá-lo em uma animação, você pode voltar a editar esse objeto dando um clique duplo sobre ele. Quando você dá um clique duplo, observem que ele mostra aqui que objeto você está editando. E aí você seleciona cada traço individualmente e faz a modificação que você deseja. E para voltar, basta clicar aqui na cena 1. Pessoal, então nesse momento nós terminamos essa videoaula. Na próxima videoaula eu vou ensinar vocês a programarem no Flash. Programar para quê? Para que quando ele chegue em um determinado ponto, a animação não se repita mais, ele pare a animação. Vou demonstrar para vocês também como se insere um botão no Flash. O nosso botão vai ficar numa região do desenho e a animação só vai iniciar se a gente clicar nesse botão. Tudo bem? Então, até mais, até a próxima videoaula.